Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, é Páscoa. Cristo vive, Cristo ressuscita, em nossos corações. Cristo hoje vence a morte para nos dar a vida. Esse é o sentido da nossa fé, diz São Paulo, que se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é em vão. Ela é vã, nossa fé, mas Cristo ressuscita e vence a morte, é o que meditamos no Evangelho de hoje. Onde Jesus aparece a Maria, e os discípulos, ainda sem entenderem o que era a ressurreição, correm ao túmulo para ver se era verdade. Isso nos ensina, meus irmãos, a aprendermos a compreender o que é a ressurreição. O Catecismo nos ensina que a ressurreição é esse nosso ressurgimento para a vida eterna. E Cristo, Ele ressuscita justamente para isso, nos dar a vida eterna. Ele morre para matar o nosso pecado, para pagar o preço das nossas culpas, e ressurge para nos dar a oportunidade de chegarmos à vida eterna. Então, meus irmãos, devemos nos alegrar. Não deve ser um dia qualquer, não deve ser um dia como qualquer outro. Devemos sim comemorar em Cristo, festejar, e nos alegrarmos com o Senhor. E a exemplo de Maria, que teve a sua merecida recompensa, a Maria Santíssima, pois em nenhum momento duvidou da ressurreição. Sabia completamente o que iria acontecer e não precisou ir até o túmulo para ver se Jesus tinha ressuscitado ou se tinham roubado o corpo. Ela sabia que o seu filho tinha ressuscitado. Os outros discípulos, do contrário, necessitaram deste ver para crer. E ainda assim, foram entender mesmo de fato quando Jesus reaparece a eles, que nós vamos meditar durante essa semana nos Evangelhos. Então, meus irmãos, vivam esta Páscoa, que Jesus ressuscita e nos dá esta esperança. Mas a Páscoa, meus irmãos, não é simplesmente comer e beber e, enfim, festejar em família. Também faz parte. Nós devemos olhar no sentido espiritual o que é a Páscoa, meus irmãos. Nós comemoramos aquele Cristo que se fez vítima, aquele Cristo que sofreu por nós tudo o que sofreu que nós meditamos na sexta-feira e venceu a morte nos dando a vida. Este é o sentido da nossa alegria. Se a nossa alegria está somente em comer, em beber, em festejar, enfim, o que não é ruim, deve ser feito. Mas a nossa alegria não deve estar só nisso. Lembre-se, agora vocês vão entender o que falamos durante todo esse tempo quaresmal. Que para ressuscitarmos, precisamos estar mortos. Aqueles que buscaram morrer para o pecado durante a quaresma, com muita alegria vão viver a ressurreição do Senhor. Da maneira profunda, de maneira total, sem ficar somente na eternidade de festas e enfim. Do outro lado, aqueles que não viveram a Semana Santa, a Quaresma, talvez não vão conseguir sentir a mesma alegria que sentem aqueles que buscaram morrer para si mesmos. Ou seja, meus irmãos, esse foi o sentido. Este era o fim por o qual nós nos mortificamos durante a Quaresma, nós nos mortificamos durante a Semana Santa, e rezamos e velamos e fazemos vigílias, para agora podermos ressuscitar com o Senhor. Pois não podemos querer ressuscitar se estamos vivos, não é verdade? Cristo morreu e ressuscitou, e pede que nós também façamos isso. Então, meus irmãos, para aqueles que viveram a Quaresma, a Semana Santa, que buscaram morrer, alegrem-se. Jesus nos deu uma vida nova. Muitos corações, tenho certeza que foram tocados, porque Jesus ressuscitou dentro desses corações. Porque esvaziaram o túmulo e deixaram somente para Jesus lá. Para que Jesus entrasse morto e ressuscitasse. Mas para aqueles que não esvaziaram o seu sepulcro, ou seja, para aqueles que não viveram a Semana Santa, não viveram a Quaresma, vivam o ano que vem. E vão se preparando. Vão buscando já desde agora a mudança de vida, para que na próxima Quaresma vocês possam sentir, de fato, o que é morrer para o pecado e ressurgir com Jesus. Porque, meus irmãos, este é o sentido
nós morrermos para o pecado. Nós buscamos isso todo ano, não é fácil. Mas é algo que deve ser a nossa busca, para que quando chegar este dia da Páscoa, a gente se alegre não somente em reunir-se em família, em comemorar, mas se alegre porque Jesus nos deu uma vida nova, porque Jesus nos salvou, nos dando a vida por meio da ressurreição. Mas se nós não nos importamos em tempo algum da Quaresma e Semana Santa com isso, a gente não vai conseguir se importar no dia da ressurreição. É natural, é natural. Então, para aqueles que de alguma maneira não buscaram viver a Quaresma e a Semana Santa, eu incentivo a vocês, vale a pena. Vamos lá, temos ano que vem, temos uma vida ainda. Vamos buscar servir ao Senhor. Já começa desde agora. A conversão, ela é diária. A conversão, ela é diária. E para aqueles que buscam dia após dia a sua morte para o pecado, vamos seguir firmes. Jesus ressuscitou, nos deu uma vida nova. Muitos corações foram tocados nesse dia porque Cristo ressuscitou neles. Cristo ressuscitou. Vale a pena, meus irmãos, nos entregarmos a Jesus nesse sentido de buscarmos ser companhia dele. Porque a mesma companhia que somos na cruz, nós somos na sua alegria. E esta alegria, ela é infinita. Jesus é aquele que preenche os nossos vazios. Jesus é aquele que dá sentido à nossa vida, ainda mais na ressurreição. Como falei agora, sobre o que São Paulo nos fala. De que se Jesus não ressuscitou dos mortos, nossa fé não é válida. Mas sim, Jesus ressuscitou. E por isso cremos nesta alegria. Alegrai-vos e exultai-vos. Aleluia, meus irmãos. Jesus ressuscitou para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.